Fala galera, como vai? Hoje tem muita coisa para a gente colocar em dia sobre o Botafogo. Tem um balanço desse momento que o time está vivendo, tem novidade envolvendo o futuro de Danilo, tem uma situação que pode garantir a permanência de um titular importante e também vou te contar uma boa notícia onde um atacante assina até 2029 com o Fogão. Então fica comigo até o final, porque a gente vai conversar sobre tudo isso com muita calma. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, já aproveita para se inscrever, ative também o sininho das notificações, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. E olha só, eu quero começar com uma reportagem que foi publicada pelo portal Meu Botafogo, que faz um balanço bem interessante desse momento do clube. E olhando para trás, dá para perceber como o cenário mudou em pouco tempo. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Botafogo vivia um momento complicado. Tinha resultados que não agradavam, existiam transfer bans da FIFA, o processo de recuperação judicial e toda aquela reestruturação da SAF que acabava gerando muitas dúvidas no torcedor. Só que depois da volta do futebol brasileiro, a história começou a mudar. O time ainda não perdeu, foram 2 vitórias e um empate, 7 pontos importantíssimos e uma recuperação na tabela do Brasileirão, chegando aos 29 pontos e a sétima colocação. Fora de campo, o clube também conseguiu colocar a casa em ordem, os transferbans foram retirados, houve um aporte da GD Aluma para ajudar no pagamento de salários e direito de imagem, e a diretoria aproveitou a janela para reforçar. Chegaram Arlisson, Gabriel Batista, Lucas Monzon, Paulinho, Domingos Andrade e Danilo Pereira. Até agora, só o Arlisson estreou, mas já deixou boa impressão. Então, se a gente olhar o quadro completo, dá para dizer que o Botafogo entrou em uma fase muito mais estável do que há algumas semanas. Mas olha só, enquanto o time tenta ganhar cada vez mais força dentro de campo, existe um assunto que continua chamando muita atenção nos bastidores. O pessoal do portal Fogo na Rede trouxe uma atualização sobre a situação do Danilo. Muita gente viu as notícias envolvendo o interesse do Atalanta e já começou a imaginar que existia uma negociação em andamento. Só que o próprio Botafogo esclareceu que até este momento não recebeu nenhuma proposta oficial do clube italiano. O que existe são sondagens e contatos indiretos. Pelo que foi informado, a Atalanta conversa com os representantes do jogador e pode apresentar uma oferta nos próximos dias, mas nada chegou à mesa da diretoria. E não é só a Atalanta que está de olho nele. O Newcastle, Fulham, Roma, Galatasaray e Como também acompanham a situação. O Palmeiras já tentou contratar o volante, ofereceu cerca de 160 milhões de reais e ouviu um não do Botafogo. O Zenit também fez uma investida importante, mas o próprio Danilo não tem interesse em jogar no futebol russo. Enquanto isso, o jogador segue treinando normalmente e totalmente focado no clássico contra o Fluminense. A impressão é que o Botafogo só vai conversar sobre uma possível venda se aparecer uma proposta que realmente faça sentido ao clube. Agora tem uma outra notícia que, na minha opinião, pode ser muito importante para a sequência da temporada. O portal Meu Botafogo informou que o clube está muito perto de garantir a permanência do zagueiro Ferrarese em definitivo. Pelo que foi divulgado, já existe um acordo com o jogador para um contrato até o fim de 2029. O que falta neste momento é apenas a liberação do São Paulo para que a negociação seja concluída e o anúncio possa ser feito. E eu acho que essa é uma daquelas situações em que a continuidade pode ser tão importante quanto uma nova contratação. O Ferrarese já está adaptado ao clube, conhece o elenco, sabe como o Franklin Carvalho gosta de trabalhar e vem sendo considerado uma peça importante para manter a solidez defensiva. Claro que a diretoria continua observando o mercado, mas garantir um jogador que já está entrosado também faz parte de um bom planejamento. Além disso, pessoal, essa continuidade pode evitar a necessidade de uma adaptação demorada de um novo zagueiro, o que é fundamental em um momento decisivo da temporada, com jogos importantes pela frente e pouco tempo para testes. E para fechar o nosso papo de hoje, vou trazer uma notícia agora bem legal envolvendo a base do Botafogo. Quem trouxe essa informação foi o portal Fogo na Rede. O atacante Cauã Machado, de apenas 16 anos,
assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube, válido até o fim de 2029. E olha que história interessante, pessoal. O garoto está no Botafogo desde os 7 anos de idade, praticamente cresceu dentro do clube e nesse tempo acumulou títulos, convocações para as seleções brasileiras de base e até premiações individuais. Durante a assinatura do contrato, ele disse que o Botafogo é a casa dele e que estava realizando um grande sonho. É o tipo de declaração que o torcedor gosta muito de ouvir. O diretor da base, Augusto Oliveira, também destacou que o clube continua firme na política de valorizar e proteger os seus principais talentos. Agora o Cauã segue o processo de desenvolvimento nas categorias de base, mas já com a segurança de um contrato profissional e a expectativa de, quem sabe, um dia chegar ao time principal. Essa renovação também reforça a confiança do clube no potencial do jovem atacante e mostra que o Botafogo segue investindo na formação de jogadores para o futuro. Pois é, galera, essas foram as atualizações de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Mas antes de você sair, eu gostaria que você me respondesse algumas perguntas. Você acha que esse momento de recuperação do Botafogo tem tudo para continuar? O clube deve fazer todo o esforço possível para assegurar o Danilo. E você, gostou da decisão de manter o Ferrarese em definitivo? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Me responda uma dessas perguntas, porque isso já vai ajudar demais. Responda aí, me diga o que você pensa, porque eu gosto muito de saber o que a torcida alvinegra pensa sobre esses assuntos. E olha, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, ative também o sininho. Deixe o like para você não perder nenhuma novidade do Glorioso que eu trazer por aqui. Lembrando sobre os links das matérias que eu utilizei no vídeo, estão aqui embaixo na descrição, com os devidos créditos aos portais oficiais que foram citados. Se você quiser saber mais detalhes, é só descer aqui embaixo que o link tá lá, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Essas foram as atualizações de hoje. Muito obrigado pela companhia de sempre. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!